Meu nome é Valdir Mendonça Ferreira, tenho 73 anos e aprendi a maior parte das coisas que sei tarde demais para não me arrepender. Não estou falando de livro não, estou falando de vida mesmo, de estrada, de família, de noite dormindo mal dentro de cabine de caminhão, de manhã acordando numa casa que ficou silenciosa de repente. Aprendi do jeito que a maioria dos homens da minha geração aprendeu, errando, calando, chegando tarde e saindo cedo. Mas aprendi. E é isso que eu quero contar aqui, com o tempo que me sobra e a clareza que só vem quando você já não tem mais pressa de parecer que sabe de tudo. Eu passei 31 anos rodando estrada. São Paulo, Bahia, Paraná, de volta, rota e mais rota, semana que entrava e saía com o caminhão cheio ou vazio, dependendo da sorte e do mercado. A vida que eu levava não era de ficar parado, mas foi justamente nessa vida de movimento que eu entendi, muito mais tarde do que devia, que o corpo que te leva para todo lugar precisa ser cuidado, não de qualquer jeito, com intenção. A primeira coisa que eu aprendi sobre isso foi com as pernas. Tem uma época, acho que foi nos meus 50 e tantos, que eu comecei a sentir um peso nas articulações que nunca tinha sentido antes. Achei que era cansaço de rota, mas não era. Era que eu tinha passado a vida inteira ou dirigindo ou parado, não tinha meio, era acelerador ou poltrona. E aí, quando parei de dirigir por problema de coluna, fui perceber que as pernas, de tanto não serem usadas do jeito certo, tinham esquecido o próprio ritmo. Médico me mandou andar, só andar, nem academia, nem nada complicado. Andar, no começo pareceu idiota. Eu que tinha rodado o Brasil inteiro ia curar coisa andando na calçada do bairro, mas fui. Primeiro 10 minutos, depois 15, depois eu já estava saindo às 6 da manhã, passando em frente ao mercadinho da Aparecida antes de ela abrir, dando uma volta pelo quarteirão de trás, onde tem umas árvores que ninguém plantou, nasceram sozinhas na divisa de 2 terrenos. E foi aí que entendi o negócio. Andar não é só fazer o corpo se mover. É o único momento do dia em que você fica sozinho com os seus pensamentos sem que eles te engolam. Você vai colocando um pé na frente do outro e as ideias vão se organizando do mesmo jeito, sem você forçar. Eu comecei a resolver muita coisa andando que eu não conseguia resolver parado. Questões com o meu filho mais velho, Robson, como me aproximar de um homem de 46 anos que aprendeu a não precisar de mim, porque eu não estava quando ele tinha 6. Questões sobre a Edna, minha esposa, que morreu em 2019 e deixou um silêncio aqui dentro que eu ainda estou aprendendo a não tentar tampar com barulho. Andar me devolveu uma coisa que eu não sabia que tinha perdido. A sensação de que o tempo é meu. Enquanto você anda, ninguém está te cobrando nada. Nenhuma entrega atrasada, nenhuma fatura, nenhuma conversa que você foi empurrando faz semanas. Só você, o chão irregular da calçada que eu mesmo concretei mal em 91 e nunca arrumei, e o ar da manhã que ainda não foi misturado com o barulho do dia. Tem uma coisa que os médicos não contam direito sobre isso. Caminhar muda o seu humor antes de mudar o seu corpo. Eu não sabia o nome científico na época, sei hoje que são os endorfinos, essas substâncias que o corpo solta quando você se movimenta. Mas o que eu sei pelo que vivi é que eu voltava dessas caminhadas com menos peso no peito, mesmo nos dias em que ia pensando na Edna o tempo todo, nos dias em que a saudade era mais pesada que o cansaço, eu voltava diferente, não curado, mas menos fechado. Se você me perguntar o que eu faria diferente se tivesse 20 anos de novo, uma das primeiras coisas que eu diria é: anda. Todos os dias. Não porque é bonito ou porque é moda, porque o corpo que não se move vai esquecendo como funcionar. E aí um dia você se vê precisando de ajuda para fazer coisa que deveria ser simples. E essa dependência pesa numa maneira que não é só física.
mas o andar por si só não sustenta nada se o que você coloca dentro do corpo não presta. Eu cresci numa casa onde a comida era pouca, mas era real. Minha mãe, em Itabuna, fazia o que tinha com o que o orçamento deixava. E o que tinha era sempre coisa de verdade. Feijão demorado no fogão, farinha, ovo. A gente não comia bem por escolha. Comia o que existia. Quando vim para São Paulo com quase 20 anos, foi a primeira vez que a falta de dinheiro me empurrou para comida ruim mesmo, daquelas de pacote, de fritura, de posto, de beira de estrada. E fui acostumando com isso de um jeito que demorei décadas para questionar. Minha filha Cíntia, que é organizada que nem o pai nunca foi quem me fez parar para pensar nisso uns anos atrás. Ela chegou numa visita, abriu a minha geladeira e ficou olhando com aquela cara de quem está somando mentalmente. Tinha linguiça, cerveja, sobra de arroz de 2 dias e um bloco de manteiga. Ela não disse nada na hora, mas antes de ir embora deixou uma lista no ímã da geladeira com umas coisas simples para eu experimentar colocar na dieta. Escreveu com aquela letra dela toda certinha, como se fosse bilhete de escola. No começo eu fiz pouco caso, mas fui tentando uma coisa ou outra, mais por não querer desperdiçar o papel dela do que por convicção, e fui percebendo uma diferença que não esperava. O cansaço do meio da tarde, aquele peso que eu achava que era inevitável na minha idade, foi diminuindo. Não sumiu, mas ficou menor. O que eu entendo hoje é que a comida industrializada faz com o corpo velho o que a estrada ruim faz com um caminhão velho. Acelera o desgaste que já está acontecendo de qualquer jeito. Você pode achar que não faz diferença porque o estrago não aparece de imediato, mas vai aparecendo. Inflamação aqui, pressão lá, disposição caindo. É silencioso, mas é constante. Não estou falando de dieta de revista, não. Não tenho paciência para isso e nem acho que faz sentido na minha idade começar a viver de restrição. O que aprendi é mais simples. Quanto mais cor tem no prato, mais o corpo agradece. Quanto mais coisa que você reconhece pelo que é feijão, tomate é tomate, peixe é peixe, melhor. E água. Que parece óbvio, mas é a coisa que mais gente da minha geração esquece de tomar porque o corpo vai deixando de pedir com clareza. Tem um detalhe que eu não esperava aprender. A comida afeta a cabeça. Não é metáfora, é real. Nos dias em que eu como mal, fico com um pensamento mais pesado, mais devagar, mais irritado, sem motivo claro. Nos dias em que como com mais cuidado, parece que as memórias ficam mais nítidas, as ideias mais acessíveis. Nunca tive explicação científica para isso quando era mais jovem, mas sentia. E hoje em dia os médicos confirmam o que o corpo já me dizia. Mas tem uma coisa que a comida e a caminhada não resolvem sozinhas. Tem uma coisa que o corpo físico não dá conta de preservar sem ajuda. A cabeça. Eu passei os primeiros 2 anos depois que me aposentei sem saber o que fazer com as minhas manhãs. 31 anos acordando com hora marcada, com rota traçada, com destino concreto, e de repente nada disso. Fui ficando em casa, assistindo televisão mais do que devia, deixando os dias ficarem parecidos demais. E aí fui percebendo uma coisa que me assustou. Eu estava ficando lento de pensar. Não é que eu estivesse esquecendo coisa grave. Era mais uma lentidão, uma dificuldade de segurar o fio de um raciocínio mais comprido, de lembrar um nome no meio de uma conversa, de me concentrar numa leitura por mais de 10 minutos. Falei com o médico, achando que era problema sério. Ele me olhou e disse: "Valdir, o seu cérebro está aposentado junto com você." Foi duro de ouvir, mas era verdade. O cérebro funciona como qualquer coisa que precisa de uso, vai perdendo a agilidade quando fica parado. E o problema é que quando você para de trabalhar, muitas vezes para junto uma porção de estímulos que você nem percebia que tinha.
a conversa com o ajudante na estrada, o cálculo de tempo de entrega, o mapa na cabeça, a atenção constante no trânsito, tudo isso era exercício sem você saber que era. Então eu voltei para o que sabia fazer com as mãos, o quartinho dos fundos, o ferro de solda, os rádios velhos do vizinho que ninguém mais quer consertar. Comecei a aceitar todo o aparelho quebrado que aparecia, não pelo dinheiro, que quase não vinha mais, mas pelo exercício de pensar, porque consertar um rádio antigo exige diagnóstico, exige memória de como aquilo funcionava, paciência para testar hipótese por hipótese, concentração para não queimar o que ainda presta. É trabalho de cabeça tanto quanto de mão. E fui lendo também. Sempre fui leitor de jornal, mas comecei a pegar livro de volta. Não romance complicado demais. Começo pelo que me interessa, por história, por relato, por coisa que tem começo, meio e fim. A leitura faz uma coisa que a televisão não faz. Ela obriga a sua imaginação a trabalhar junto. A televisão entrega tudo pronto. O livro deixa a lacuna que você mesmo preenche. E é nessa lacuna que o cérebro acorda. Tem um hábito que eu subestimei a vida inteira e que hoje eu considero um dos mais importantes. Conversar, não trocar informação. Conversar de verdade. Falar de coisa que importa com alguém que ouve. Debater, discordar, chegar junto num entendimento. Isso é exercício cognitivo dos mais completos que existe e a maioria das pessoas nem percebe porque parece fácil demais para ser sério. Eu era péssimo nisso quando mais novo. Na estrada, a solidão tinha virado conforto e quando voltava para casa eu trazia aquela quietude comigo sem perceber o estrago que fazia. A Edna perguntava alguma coisa e eu respondia com monossílabo. Ela tentava conversar sobre os filhos e eu ficava olhando para o lado. Não era descaso deliberado, era que eu tinha perdido o músculo da conversa de tanto ficar sem usá-lo. Aprendi tarde que conversa sustenta a mente do mesmo jeito que caminhar sustenta as pernas. E que silêncio demais, quando não é escolhido, quando é só ausência de conexão, vai corroendo por dentro de um jeito que você não vê até o buraco já ser fundo. Falando em músculo, tem uma coisa que os médicos me falaram depois dos 60 que eu resisti muito antes de aceitar: força. Não academia de fisiculturista, não competição, exercício de resistência simples que mantém a musculatura funcionando, porque a partir de uma certa idade o corpo começa a perder massa muscular de um modo que a gente não nota de imediato. Vai ficando mais difícil subir escada, carregar sacola do mercado, levantar de uma cadeira baixa. E você vai aceitando como coisa de idade, quando na verdade é coisa de desuso. Eu comecei com coisas simples em casa: agachamento na beira da cama, flexão na parede, uns movimentos com garrafa d'água que o fisioterapeuta ensinou depois que operei a coluna. Parece pouco, é muito. O equilíbrio que eu recuperei com isso me surpreendeu. E equilíbrio na minha idade não é detalhe, é a diferença entre cair e não cair. E cair para quem tem mais de 70 pode ser o começo de uma sequência ruim. Tem algo que ninguém fala direito sobre o exercício de força na terceira idade e que eu só entendi na prática. Ele muda como você se sente por dentro. Não é vaidade, é dignidade. Você se sente mais capaz, mais presente no próprio corpo, menos dependente. E essa sensação de autonomia, de poder fazer as suas próprias coisas sem precisar pedir, vale muito mais do que parece. Mas de tudo que aprendi sobre envelhecer bem, o que mais me surpreendeu foi entender o peso do isolamento. Quando a Edna morreu, eu fui ficando.
Fui ficando em casa, fui ficando com as minhas rotinas, fui ficando com o meu café de manhã e a minha bancada de solda. Os filhos ligavam, vinham quando podiam, mas os dias entre uma visita e outra foram crescendo, e eu fui percebendo que tinha dias que eu não falava com ninguém. Não porque não quisesse, era porque a iniciativa de buscar alguém tinha ficado embotada. O ser humano não foi feito para ficar só. Não de verdade. A gente aguenta a solidão por um tempo, mas ela vai drenando a energia de um jeito que parece cansaço físico, mas é outra coisa. É como se o motor fosse perdendo a combustão aos poucos, sem motivo aparente, sem barulho de alarme. Eu me lembro de uma noite de setembro, uns 2 anos atrás, que o meu vizinho, seu Getúlio, que trabalha num turno de madrugada e volta de moto todo dia perto das 6 da tarde, parou na calçada quando eu estava sentado na frente de casa e ficou ali conversando por quase 1 hora. Falamos de futebol, de preço de combustível, de nada importante. Mas quando ele foi embora e eu entrei em casa, percebi que estava mais leve do que tinha estado em semanas. Aquela conversa sem peso, sem agenda, sem precisar resolver nada, tinha feito alguma coisa dentro de mim que eu não sabia que estava precisando. É nessa simplicidade que mora o perigo de subestimar a conexão social. A gente acha que é supérfluo, que não é urgente, que pode esperar, e vai esperando até o distanciamento virar hábito e o hábito virar parede. Eu estou aprendendo à tarde a ser o que iniciar o contato, que é diferente do que esperar ser chamado. Ligo para Cíntia sem motivo específico. Ela estranha no começo, depois conta coisa. Mando mensagem para o Robson, curtinha, sobre alguma besteira de futebol. Não é que a relação virou fácil do nada, mas foi ficando menos difícil. E foi ficando menos difícil porque eu decidi que ia tentar, que ia colocar a mão no telefone antes de esperar que alguém colocasse a mão no dele. Conexão não precisa ser profunda para ser real. Às vezes é a Aparecida do mercadinho que me chama pelo nome quando entro. Às vezes é o barbeiro que sabe que eu prefiro máquina 2 nos lados. Essas pequenas confirmações de que você existe no mundo das outras pessoas têm um valor que eu nunca teria sido capaz de explicar quando tinha 30 anos. Hoje eu entendo no corpo. E para fechar, porque tem uma coisa que eu deixei para o fim de propósito. Não porque é menos importante, pelo contrário. Quero falar sobre o sono. A estrada me ensinou a dormir mal. Não era escolha, era necessidade. Prazo de entrega, cliente esperando, frete no limite. Então eu acostumei a funcionar com menos sono do que o corpo pedia. Achava que era adaptação, que eu tinha me ajustado, que alguns homens simplesmente precisam de menos horas que outros. Mentira que eu mesmo inventei e acreditei por décadas. O corpo paga tudo. Pode demorar, mas paga. E eu fui pagando em pressão alta, em humor instável, em memória que ia ficando menos confiável do que eu gostaria. Quando me aposentei e finalmente tive tempo de dormir sem alarme, levei quase 1 ano para entender o que era acordar descansado de verdade, porque o meu padrão de referência tinha ficado tão distorcido que eu não sabia mais distinguir. Tem uma coisa que aprendi sobre o sono que me impressionou quando o médico explicou. É durante o sono que o cérebro faz a limpeza, literalmente. Tem substâncias que se acumulam durante o dia, substâncias que estão ligadas a problemas de memória e de cognição no longo prazo e que o cérebro só consegue eliminar quando você está dormindo fundo. Quando você dorme mal de forma crônica, esse acúmulo não é limpo direito e vai sobrando.
Não é à toa que os velhos que envelhecem bem, que mantêm a lucidez e a energia, quase sempre são pessoas que dormem com regularidade e qualidade. Não é coincidência, é biologia. Eu criei uma rotina agora que parece boba, mas mudou minha vida. Apago a televisão às 10 da noite. Não fico mais assistindo coisa até meia-noite porque não tenho mais nada que me obrigue a acordar cedo. Esse é um dos armadilhos da aposentadoria que ninguém avisa. Deixo o quarto escuro, não fico mexendo em celular na cama e se vier pensamento pesado, fico com ele sem tentar escapar, porque fugir do pensamento às 10 da noite só significa que ele vai te pegar às 3 da manhã. O sono de qualidade não é luxo de quem não tem o que fazer, é o mais básico que existe. É onde o corpo conserta o que o dia quebrou, onde a memória organiza o que foi vivido, onde o humor se reequilibra sem que você precise fazer nada além de deixar acontecer. 73 anos. Muita estrada rodada, muita coisa que devia ter feito diferente, muita presença que faltou, muita conversa que empurrei para outro dia que nunca chegou, mas também muito aprendido. E o que eu percebi, olhando de onde estou agora, é que nenhuma dessas coisas que eu contei aqui é complicada. Nenhuma exige dinheiro que eu não tinha nem tempo que não existe. São coisas simples que a vida vai empurrando para segundo plano porque a urgência do dia a dia é barulhenta demais. Andar, comer o que tem substância, usar a cabeça para pensar, não só para preocupar, manter o corpo forte o suficiente para não virar refém da própria fragilidade, não deixar o silêncio virar distância, dormir de verdade, não são segredos. Nunca foram. São coisas que todo mundo sabe de alguma forma e que a maioria vai adiando porque parece que tem tempo. E tem, até o dia que não tem mais. A Edna dobrava papel em triângulo enquanto conversava. Eu nunca entendi por que ela fazia isso. Nunca perguntei. E agora não tem mais como perguntar. Isso me lembra toda manhã, quando pego a caneca de louça branca que sobrou do jogo que ela ganhou de presente, que o tempo que a gente tem com as pessoas e com o próprio corpo não é infinito, e que cuidar dessas coisas não é fraqueza nem exagero. É o único tipo de respeito que realmente importa, respeito pelo tempo que ainda resta.